Gente, tanta gente, né? Peraí, a gente vai ter uma... Ele já saiu do hospital. Já tá ótimo. Daqui a pouco arruma tanta mulher. Do jeito que ele é levado. Bom, pessoal, então a gente vai começar a coletiva. Queria agradecer a presença de todos, da mesa linda, do nosso filme lindo. E tem uma primeira pergunta aqui. Olá, meu nome é Matheus, sou do Estadão, do Figueiredo, e eu queria perguntar primeiro para o Alexandre, um pouco como que foi a sua participação no processo de adaptação da peça para o filme, o que você participou aí do processo, o que não podia mudar do seu personagem ali para as telonas. Obrigado. Alô. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui conosco, viu? Isso muito nos alegra. Matheus, quando eu e o Paulo Spinelli decidimos fazer a primeira peça, né? Tudo começa em 2017, aliás, começa em 2016, quando eu filmo com o Paulo uma obra chamada Apaixonados, o filme, onde mais uma vez o roteiro, mas numa participação, nós fomos almoçar e conversamos. O Paulo ficou bastante feliz com o resultado que tinha acontecido nas filmagens, e eu falei: Paulo, eu já fiz porteiro algumas vezes, né? Eu tinha acabado de fazer Na Cara do Pai, na Globo, enfim, e outros tantos em participações, em publicidade aqui em São Paulo. Fiz uma campanha grande uma época, e isso estava muito no meu DNA. Só que um lugar sempre me chamava atenção, que era o fato da gente não ter essas pessoas num lugar de protagonismo, né? Sempre num lugar como a vida os retrata. A ficção fazia a mesma coisa, né? Colocava ali num lugar de quase invisibilidade, de esquecimento. Então, quando nós decidimos que faríamos a peça, primeira coisa, nós vamos ouvir os porteiros, né? Ou seja, nós não temos essa autoridade para criar histórias e para falar da realidade dessas pessoas. Por mais que eu seja um imigrante nordestino, né? Eu sou pernambucano, isso não me dá autoridade. Eu nunca fui porteiro. Então era preciso ouvir os porteiros. Então fomos eu e o Paulo às portarias, o Paulo a partir da sua própria portaria, eu também a partir da minha. Daí uma onda muito bonita foi acontecendo no Rio de Janeiro, de um porteiro indicar o outro, né? Fala com o Juarez, que é um amigo meu, que a gente boa demais, né? Ih, rapaz, fala com Valtinho, gente boa, viu? Veio de Caruaru, fale com ele, viu? E isso foi uma onda de afeto, né? Foi muito bonito a gente escutando as histórias, muitas vezes engraçadas, mas histórias de superação, né, de quem é migrante. Então, essa essência toda, desse humor que estava emprestado nessas histórias, e essa realidade de superação de quem escolheu, ou por alguma dificuldade não escolheu, se viu obrigado a migrar para uma cidade como Rio e São Paulo, né, que é, como viste até hoje, uma cidade das possibilidades, né? Então, a gente falou, cara, essa essência que tem aqui, desses depoimentos reais, ela jamais pode ser comprometida. A gente tem que levar para a peça isso. E o Paulo sempre me dizia: Lino, não é mais nem menos, né? Porque mais a gente cria uma caricatura dessas pessoas, menos a gente pode perder a essência. Então vamos chegar exatamente no lugar que a gente precisa. Então, ter percorrido tantos outros porteiros, o Valdinei me dá a ideia de síntese desse caminho, né? E especialmente uma celebração ao povo nordestino, a esses migrantes. Então, o que nós nos comprometemos em fazer na peça, a mesma coisa aconteceu com o filme, né, Paulo? A gente falou: olha, a gente quer que isso prevaleça, que essa honestidade com que eles compartilharam suas histórias conosco, ela permaneça não só no Valdinei, mas em todos os personagens que vão ser vividos, porque esses moradores, eles existem também, assim como o Valdinei. Oi, boa tarde, aqui Emílio, do Dicas do Emílio. E tem um momento no filme que uma tal Dona Hermínia é citada. Eu gostaria de saber em que momento que surgiu a ideia de prestar essa homenagem para o Paulo Gustavo, o personagem dele. Na verdade foi uma coisa super espontânea, né? A gente estava filmando no prédio, né, que o Paulo fez uma peça. Cacau, super amiga do Paulo, a gente estava num café da manhã antes de começar a filmagem. E aí surgiu de... Melhorou. E aí surgiu, na verdade, espontaneamente, cara. A gente estava conversando no café, estamos filmando aqui, que falta que o Paulo faz e tal. E, a gente podia fazer uma homenagem, mesmo que sutil, até para não... enfim. E aí ninguém melhor do que a Cacau para fazer essa homenagem na portaria que o Paulo filmou. Mas foi uma coisa super assim, de café da manhã, vamos fazer uma homenagem e tal, porque
acho que vale. E aí acho que, né, Cacau? Eu acho que o Paulo é um cara que deixou um legado maravilhoso, que abriu portas para nós comediantes, de uma comédia diferente, de uma comédia livre, de uma comédia espontânea. E como a Minha Mãe é uma Peça 3 foi filmado ali, nada mais justo, nada mais lindo, nada mais romântico, nada mais poético da gente fazer uma homenagem ali, tanto para ele como para Dona Hermínia. Então a gente falou, vamos citar o nome da Dona Hermínia, que como era bom na época que ela morou no prédio, junto com o Walt Disney. E aí o diretor topou, o Walt Disney topou, e a gente fez essa homenagem para eles dois, porque o Paulo acho que é um cara inesquecível na memória de todos nós. Cláudia Dambos, da Ela TV, boa tarde. Parabéns ao elenco, à direção, à produção e obrigado pela Dona Hermínia, essa homenagem ao Paulo Gustavo. Queria fazer uma pergunta sobre os silêncios dessa comédia, porque é uma comédia que vive dos silêncios e que impulsiona isso fica muito claro na atuação de vocês. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que é um grande motor da comédia. Agora. Na verdade, assim, a peça é interativa. É um monólogo, no qual... O problema é com você. Mas eu falo da microfonia, né? Eu acho que é alguma coisa que... Enfim, a peça é um monólogo, né? Interativo, que na verdade é uma grande reunião de condomínio, no qual o síndico se atrasa, e aí a plateia são os moradores, né, do prédio. Então a gente vem de uma coisa que no teatro ela funciona de uma maneira muito específica, né? Ela funciona de acordo com a resposta do público. Existe um texto guia, mas muito depende do trabalho do Lino de retornar ao público o que o público dá para ele a partir desse texto guia, de todos os ensaios, todos os trabalhos que a gente fez. E aí eu acho que quando a gente, a peça está em cartaz há 6 anos, um bruto sucesso, mais de 100 mil espectadores, é natural virar um filme, né? E aí eu acho que a grande questão foi essa: como você adapta uma peça interativa, que é um monólogo com um ator só, para o cinema? E uma coisa que é super legal na peça é que a duração da peça é de acordo com a quantidade de risada do público. Ela pode ter 1 hora, como ela pode ter 2 horas, já teve mais de 2 horas. Então, assim, na hora de fazer a adaptação, foi uma questão de transformar esses personagens que o público incorpora em personagens reais, com histórias, biografias, etc., para fazer funcionar no filme. E como trazer esse silêncio, né, que é tão legal do vaudeville, que é tão legal das comédias mais antigas e tal, não sei o quê, para isso. É um momento que o público está rindo, né? Então você tem piadas que são físicas, entre aspas, mas que são muito assim, um momento da risada do público. Então foi uma forma de tentar trazer o que a gente tem na peça, que são as pausas das risadas, para dentro do filme também. E o bom, assim, a gente viu 2... Para a estreia é mais complicado porque são os amigos, né? Mas a gente viu 2 sessões com pessoas que não são amigos e tal. E foi muito legal essa experiência de entender que funciona igual na peça, sabe? As pessoas, é um momento que elas riem sem tipo, achar que tem que parar de rir porque o ator está falando alguma coisa e tal. Isso funcionou super bem. Mas foi meio daí que veio. Agora foi. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque hoje mesmo no café da manhã eu comentei com o Paulo sobre isso. Quando eu assisti, eu vi que tinham muitos silêncios, e esses silêncios me encantaram. Eu acho que é um grande diferencial, inclusive, do nosso filme, porque é um momento que realmente dá a oportunidade da gente entender, assimilar o que está acontecendo, coberto de várias expressões, onde essas expressões dizem muitas coisas, mesmo sem falar nada. Então, eu amei quando eu assisti do meu celular mesmo de casa e consegui enxergar e não senti falta de nada sentindo esses silêncios. Parabéns, Paulo. Pessoal, vamos aproveitar e cada um falar um pouquinho da sua personagem, da participação no filme. Eu acho que é legal, já que a gente está com uma mesa tão diversa. A gente pode começar pela Raíssa. Olá, tudo bem? Meu nome é Raíssa Haddad, eu faço a Amanda no filme O Porteiro. A Amanda, ela é uma influenciadora, blogueira do prédio, né? Então tá tendo o assalto e ela não tá preocupada nem um pouco em ser assaltada, né? Ela quer registrar todo o momento, ela quer pegar a reação de todo mundo, quer filmar os assaltantes também. Então ela vem aí um pouco para tirar a risada das pessoas, esse momento trágico, desesperador, mas que ela leva numa leveza, numa brincadeira ali com a sua amiga, que é a Sofia. Prazer. Boa tarde. Eu sou César Boaz, eu sou ator, sou do Nordeste, que nem o Lino, né? São os 2 nordestinos.
Eu moro em São Luís do Maranhão e eu tive esse prazer de fazer um longa, né, com esse elenco incrível, com a direção do Paulo. Obrigado pelo convite. Eu estava em São Paulo fazendo temporada do meu espetáculo, que já está 12 anos em cartaz, e aí recebi esse convite, né, do Lino e mandei o material, o Paulo aprovou e eu tive esse prazer, esse presente inteiro de morar em São Luís do Maranhão e estar fazendo parte do elenco desse. Obrigado, Lino. Fazer o Valdemar, o ex-síndico, né? A referência dele, né, de ser humano, de gente que trata os outros de forma humana, né? Então, foi um grande presente, caindo no clichê mesmo, foi um presentão, né? Obrigado a gente, o Lino, que eu era fã do Lino, e aí virei amigo e depois virei colega de trabalho, né, que é melhor ainda. Então, muito obrigado. O filme vai estrear no Maranhão, né? No Festival de Cinema também vai fazer uma pré-estreia lá. Obrigado, parabéns por todo o elenco, parabéns, Paulo. Um aprendizado trabalhar com esse rapaz, porque deixou a gente tão à vontade no set, ainda mais eu que estava chegando de paraquedas, né, do elenco de Cariocas, enfim. Obrigado, eu me senti muito acolhido. Bom, eu sou a Aline Campos e eu interpreto a Aline. Olha que legal. A Aline, ela tem vários pontos positivos com a Aline Campos. Ela tem essa onda mais espiritualizada, né? Ela passa, pelo menos isso, na teoria. Mas na prática, ela enche um pouco o saco do Walt Disney, né? Ela é estudante de psicologia, então ela está preparando uma tese e ela quer sempre cobaias para fazer esses trabalhos e para experimentar, para ver se ela dá certo a faculdade dela. Ela é terapeuta holística também e ela passa vários perrengues lá no apartamento e sempre chamando pela ajuda do Walt Disney, que tadinho, não aguenta mais, mas o Walt Disney sempre vai lá, bonzinho, né? O porteiro exemplar que não tem como reclamar, só os invejosos mesmo, né? E existem invejosos nesse prédio. Boa tarde. Bom, eu recebi o convite para fazer o delegado, e fiquei meio ressabiado porque fugia completamente dos trabalhos que eu vinha durante muitos anos fazendo, personagens mais estereotipados, mais caricatos, né? No caso, Paulinho Gogó, que eu já faço há bastante tempo. Então, quando eu recebi para fazer um delegado, que ele tem uma composição mais sóbria, só que não, né? E aí, no decorrer, tiver dando aquela costurada no filme, uma participação especial, que eu fui conhecer o Lino no set, né, de gravação. E isso me empolgou bastante, até porque me daria a oportunidade de exercitar uma área que eu nunca havia exercitado, de fazer um personagem mais centrado, mais econômico, mais pensativo. A gente trocava muita coisa em cena e o Lino, a gente se identificou rapidamente ali, a gente trocou uma bola legal nas filmagens. Então isso me deixou bastante feliz. Quando eu assisti o filme, eu não sabia que ia ficar tão legal essa troca com o personagem do Lino. A Aline, a gente já é o terceiro trabalho que a gente faz junto, né? A Cacau quase não faz nada comigo, né? A Cacau, a gente já fez propósito dela separar do marido dela, separar da minha esposa, a gente casar de verdade. Porque a Cacau é uma parceirona já de muito tempo e a gente se divertiu muito já. No filme a gente não contracenou em nenhum momento. Eu me vi, né, e me surpreendi até com um trabalho que eu não sabia que sabia fazer. Fazer um personagem mais normal, digamos assim. Então foi muito legal. Então o Lino é um parceirão, tomara que a gente faça bastante coisa. Tem muita coisa para se fazer ainda, né? Toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Eu sou Cacau Protásio, eu faço a Rosivalda, que é auxiliar de serviços gerais, né, faxineira do prédio, OSG, como esse meu amigo aqui, que é parceira do porteiro, que é uma mulher paqueradora, que quer desencalhar, e para ela qualquer homem serve. Eu acho que ela tá... É o desespero para casar. Eu acho que quando a mulher está encalhada, eu acho que serve qualquer coisa. Eu acho que aqui na testa dela vem escrito promoção. Quem dá dispensa é médico, né? Então ela quer qualquer coisa. E é uma mulher bem-humorada, feliz. E ela quer trabalhar, quer ser feliz, quer dançar, quer namorar, quer trabalhar. Ela quer tudo. E é uma mulher muito bem-humorada. Eu estou muito feliz com esse elenco, de trabalhar com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, meu padrinho de casamento. E acredito que esse filme vai ter vida longa, por ter 1, 2, 3 e 4, vai virar série. E o que eu fiquei mais feliz é
que ele está fazendo uma homenagem para uma galera que nunca foi homenageada em nada, né? Uma galera que é uma classe menos favorecida, que é a galera que é uma classe dos porteiros, dos faxineiros, das empregadas, que é uma galera ali que está sendo muito homenageada. Então, fiquei muito feliz de fazer parte dessa história. Obrigada. Teve uma coisa que ocorreu no set do filme que me deixou muito feliz. Foi um filme onde estava emprestada a alegria no encontro dessas pessoas, né? Nós estamos felizes por estarmos reunidos. Eu, a Cacau e Dani, nós temos uma história longa já. Nós nos reunimos, eu e a Dani, muito longa, né? De 25 anos de amizade, de trabalhos no teatro. Eu e a Cacau, em 2012, nós estreamos uma peça chamada Domésticas, e a Dani também, Ela também é minha madrinha de casamento. E isso é outra história que a gente conversa lá fora depois. E nós nos encontramos para fazer esse espetáculo, que foi um grande sucesso. A gente viajou o Brasil inteiro com ele. Isso criou um laço muito profundo a chegar ao ponto de nós sermos os padrinhos de casamento da Cacau e do Janderson, que é uma pessoa muito especial para nossas vidas. Mas, bom, quando nós nos reunimos para fazer esse filme, eu e o Paulo, a gente não elegeu ninguém para fazer produção de elenco. Nós escolhemos que nós mesmos faríamos isso, porque nós queríamos escolher amigos, pessoas próximas, né? E isso é muito bonito de se ver, porque a gente começou a fazer uma festa particular naquele set, né? E aí corria a boca miúda que aquele set era a festa do Lino, na verdade. Por conta disso, porque todo mundo chegava com esse entusiasmo, né? Então, assim, o Maurício era aquele que não era meu amigo, mas agora eu já chamo de amigo, a ousadia minha, mas eu já estou chamando de amigo. Era muito amigo da Cacau. E eu encontrei Cacau aqui em São Paulo, né, Cacau? Falei, Cacau, eu tô querendo chamar o Manfrini, né, pra fazer o filme e tal. A Cacau, só um minuto. O Manfrini é o seguinte, eu vou fazer o filme do meu padrinho de casamento, do meu amigo do Lino, porteiro, você vai fazer, tchau, ele vai te ligar depois, tchau. Foi mais ou menos esse recado, né, Manfrini? Foi aquele convite simples, assim. Então é muito bacana quando você cria essa reunião de amigos, porque a arte se beneficia muito disso, né? O que acontece nos bastidores, né, reverbera na tela, reverbera no palco. Isso é muito claro, né? E o público entende isso de alguma maneira, de uma maneira dissolvido ali. Então, uma coisa é certa, nós somos muito felizes fazendo o Porteiro, né? E somos muito felizes por celebrar aqueles que são pouco celebrados. E eu acho que o nosso país precisa desse movimento, né? É muito simples aplaudir e celebrar quem já estabeleceu algum tipo de relevância ou conceito, né? Mas quem é operário, quem está ali no nosso dia a dia, poucas vezes a gente cria esse lugar de reverência, né? De cordialidade, de respeito, de escuta. Então, o Porteiro tem esse significado. E, aliás, esse boneco aqui, que a Cacau está tirando foto, foi um boneco que um artista chamado Josevaldo, da cidade onde eu nasci, de Gravatá, Pernambuco, ele viu uma foto do Walt Disney, ele pegou a foto e reproduziu o boneco e me mandou de presente lá no Rio de Janeiro. Só completar um negocinho que a gente vai falar. Quando a gente pensou em fazer a peça ainda, uma preocupação que a gente tinha era exatamente essa, né? Tratar com cuidado e carinho uma profissão que merece o respeito da gente, que a gente sabe que tem gente que nem dá bom dia para porteiro, etc, etc. E essa foi uma preocupação da gente desde o primeiro papo sobre a peça e tal. E quando você vai para o cinema, né, você tem que fazer humor com a profissão de alguém, uma coisa que é uma linha tênue, né? E a gente sempre teve essa questão do cuidado e do carinho. A gente tem que tratar com carinho, tem que tratar com cuidado. E a gente sábado fez uma sessão específica para porteiros, né? Aqui em São Paulo. E dá um nervoso, né? Porque é isso, você está vendo, eles estão lá se vendo na tela, e como é que essas pessoas vão se ver na tela e qual vai ser a reação dessas pessoas. E foi assim, maravilhoso, porque eles riram, eles choraram, todos eles ficaram para tirar foto comigo no final. E aí é como se você tivesse alcançado um objetivo, sabe? De fazer um humor sem faltar com respeito com uma galera que a gente, cara, gosta tanto e que a gente queria homenagear. Eu sou Daniela Fontan, atriz, palhaça, amiga do Lino há 25 anos, madrinha de casamento da Ana Cláudia. Faço a Laurizete, que é uma personagem que tem como linguagem de amor o ditado pata de galinha não mata pinto. Ela tem uma maneira meio abrutalhada de resolver as coisas e... Mas é um amor, é uma coisa, é amor. E é isso, né? Se a gente for entender, assim, se a gente for para camadas, uma mulher nordestina que tem que criar filho partindo dos fundos de um prédio, às vezes precisa ganhar algumas coisas no grito.
e se impor de alguma maneira, e infelizmente isso precisa acontecer dessa maneira, né? Porque... E aí na ficção a gente tem essa licença poética de brincar com esse jeito meio violento dela, mas a gente sabe muito bem que na vida real acontece o contrário, né? A gente apanha muito mais do que bate. Então a gente pegar uma mulher e botar pra gritar, pra dar um mata-leão no José Aldo, a gente tá sendo, né? Tá invertendo, quebrando uma expectativa. Mas isso, assim, ela do lado do Walt Disney, ela pega... cria filho, bota filho na faculdade, por mais que isso pareça uma relação meio atrapalhada, é uma relação de base, né? É um objetivo e foco nessa criação dessas meninas, fazer com que elas sejam alguém na vida. Eu queria dizer que, preciso dizer, que eu como atriz, como pessoa, sou uma pessoa que eu ouso sonhar, mas em momento algum, 43 anos, eu ia ter essa riqueza de detalhe para pedir um sonho. Eu poderia dizer, eu queria fazer um filme. Eu já sonhei, eu queria fazer um personagem legal no filme. Mas assim, fazer um filme que homenageia pessoas que eu gostaria de homenagear, ao lado de amigos de uma vida inteira, causam riso e alegria para um país inteiro, eu não ia ter. Deus foi muito meticuloso e falou assim, não, peraí, isso aí que tu quer pouco, eu vou te dar um pouquinho mais. Então eu sou muito grata a todo mundo que está aqui. Eu olho e só vejo amigo. Eu não ia lembrar de sonhar com tanto detalhe. Não faço nenhum personagem. Na verdade eu faço. Eu sou um morador que abre a porta na hora que o Walt Disney tá no início. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Alana Cabral, tenho 16 anos. Eu sou atriz desde os 6 anos de idade. Faço a Walt Disney Roberta. E é uma honra ter feito parte de um trabalho tão incrível como esse. Calma, que eu já fico toda emocionada. O Lino, eu não conhecia o Lino, não conhecia a Dani, não conhecia a Cacau. Acho que eu não conhecia pessoalmente nenhum deles, só que eu fui tão acolhida e eu fui tão bem tratada que eu passei a conhecer e chamar de amigo, pai, mãe, tio, tia. E fazer parte de um projeto desse que representa um povo muito importante. Um povo brasileiro que nunca é representado, me deixa muito orgulhosa. E eu vou ter muito orgulho de falar que eu fiz parte desse projeto para minha família. Então hoje calma aí, estou muito chorando, tá? Atriz. Hoje, agora, eu tô aqui para parabenizar o Paulo, parabenizar o Alexandre, esse elenco incrível, a Patrícia, porque foi muito inteligente, muito bom, muito lindo eles fazerem uma peça tão rica, não perder a essência no longa-metragem desse. Espero que o público goste muito, espero que vocês gostem. Aí o sotaque já é misturado, eu sou paulista e carioca ao mesmo tempo. E é isso, gente. Muito obrigada e boa tarde. Então, eu sou Patrícia Chamon, sou uma das produtoras do projeto. E eu quero dizer para vocês do privilégio que é estar voltando para o cinema. E esse privilégio só acontece porque pessoas como esses que estão aqui com a gente nessa mesa saíram de casa durante a pandemia para fazer esse filme. A gente não estava com a Covid acontecendo, todo mundo confiou, uniu, se esforçou e trouxe esse resultado que hoje vocês têm o privilégio de assistir e a responsabilidade também de ajudar a engajar o cinema nacional de volta. E é um tema muito sério, a gente está voltando, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que quando a gente fez esse filme, a gente não tinha nem noção. A Dani, chorona, que mora aqui no meu coração e ela sabe disso, né? Da responsabilidade que é a gente voltar para o cinema nacional, voltar para as salas de cinema. Então, assim, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todo o elenco que confiou, que acreditou, que deu vida a esses personagens, a essa pessoa assanhada que paquerava todas as pessoas do filme, né, que queria se arranjar. Na verdade é isso, né? O cinema é um trabalho coletivo. Por trás dessa mesa e por trás desse filme tem muitos profissionais envolvidos, que da mesma forma saíram de casa. Então eu acho muito importante a gente registrar esse agradecimento a essas pessoas, porque eles fizeram esse filme acontecer. E a vocês que estão aqui, gentileza de ter vindo prestigiar essa tarde, muito obrigada também. Olá, boa tarde. Eu sou o André, do canal Caçadores Cinema.
Eu queria até falar um relato também, aproveitando que até essa semana assim, o jornal mostrou até muitos funcionários de condomínio sendo agredidos, inclusive o porteiro, que é uma coisa muito chata mesmo, aproveitando até o que você está falando. E aproveitando também o que você falou, Patrícia, sobre a produção do filme, eu queria saber como que foi o lançamento, porque eu, conversando com diversos diretores, muitos filmes estavam para ser lançados, veio a pandemia e atrasou o lançamento do filme também. Eu queria saber como é que foi para ser lançado o filme. Para você, para o Paulo? Então, o lançamento, na verdade, a gente vai tocar num ponto bem delicado, que é a nossa necessidade de cota de tela. Porque, como vocês podem ver, sem a cota de tela a gente não consegue estar nas salas. Isso é uma coisa que todos precisamos defender juntos. Então, assim, a gente já tinha o filme pronto, a gente ficou esperando a melhor data, porque quando chega uma data que a gente tem uma concorrência muito grande de filmes maiores, a gente não tem espaço. A gente precisa que o filme fique nas salas por mais semanas. Então essa é a dificuldade que os outros colegas estão encontrando também. Nós temos assim, o privilégio de estar com um distribuidor que é muito forte, então isso nos ajudou muito, abriu muitas portas, porque a reboque do nosso filme vem outros filmes também da distribuidora, então isso nos ajudou bastante. Mas aí existe uma dificuldade que a gente não pode negar hoje de lançar um filme nacional. Por mais que a gente não faça parte desse desenho que você falou, né? A gente não foi rodado antes da pandemia, adiado por causa da pandemia, né? A gente foi rodado no final da pandemia, já estava todo mundo vacinado, né? Ainda tinha, foi na última onda, né? Já estava todo mundo vacinado em junho do ano passado. Então, assim, a gente não faz parte de um grupo de filmes que até hoje não conseguiu ser lançado e foi rodado antes da pandemia e tal. Mas o que a Patrícia falou é toda verdade, assim, a cota de tela é essencial ao cinema brasileiro, não tem jeito, a gente não consegue concorrer com Barbie, com Oppenheimer, não dá. A campanha de marketing desses caras é uma coisa surreal, assim, pra gente. E é isso, assim, eu acho que, assim, se a gente for ver um lado bom, talvez eles estejam voltando o hábito, né, de se ir ao cinema, talvez um lançamento que nem Barbie, um lançamento que não faça isso. E o que a gente espera é que o Porteiro também tenha um pouco esse papel, assim, se a gente for bem, né, de voltar a ter esse hábito de você sair para ver filme brasileiro também. Vamos ver, é uma incógnita, mas assim, eu acho que a gente tá bem, assim, a gente tá numa data boa e agora é torcer. Acho que o Davi fala a importância de ver a primeira semana, né, pra cima dele. Não, isso com certeza, né, a primeira semana pra gente é primordial, assim, 31 de agosto nos cinemas, por favor, divulguem o máximo possível, agradecemos muito, né, por... Boa tarde, meu nome é Poliana. Primeiro, parabenizar o filme. Lino, você me emocionou muito lá na delegacia, aquele final, porque eu sou nordestina, filha de nordestina. Maurício, eu não sabia que tinha tanto nome pra maconha. E a minha pergunta pra Alana não chora. Alguns eu inventei. A Alana não chora. Rapidinho, fala uma coisa, decorou todos. Até perguntei como é que decorou aqueles nomes. Não, você decorou esse nome, cara. Porque uma hora acabou, falei, agora acabou. É igual o pitch do bigode de porteiro. Genial. A minha pergunta, Alana, é porque você e o personagem da Raíssa têm uma faixa etária parecida. E a Raíssa, ela foi um pouco estereotipada, geração Z, anos 2000, TikTok. E você não, você teve uma carga, assim, eu queria saber para quem você se inspirou para fazer o seu personagem. Porque é um personagem que estaria nessa mesa, digamos, na faixa etária da Amanda. Só que você tem toda uma responsabilidade, você tem uma vivência diferente que é a minha vivência. Se meus pais não fizeram faculdade, eu fiz faculdade. Eu vim do Nordeste, meu pai veio pra cá para eu ter essa oportunidade, que a sua personagem é o objetivo do Lino, né? Então eu queria saber quem você se inspirou e achei genial a sua participação. Muito obrigada. Eu não vou chorar, juro. Eu queria... você já respondeu, na verdade, porque eu e Raíssa, eu e a personagem, a Rodney e a personagem da Raíssa, elas têm realidades muito diferentes. Meu pai é porteiro. Acho que nossas personagens são muito diferentes, têm pautas muito diferentes. A minha personagem, ela precisa honrar a família dela e honrar a vida dela. Eu acredito que seja muito mais fácil para Amanda, uma personagem que mora já no prédio, que tem acesso às redes sociais ali, tem o celular, provavelmente ela já era formada, Amanda, não sei, mais ou menos ali, né? 18, 19 anos. E acredito que a minha personagem, ela não tem muita facilidade nesse sentido.
Ela era uma personagem preta, nordestina, uma família pobre, e ela precisava honrar essa família. Então eu acredito que, de alguma forma, ela tem uma maturidade um pouco mais cedo do que alguém que já tem uma vida um pouco melhor e um pouco mais estável, entendeu? Então acho que é isso. Eu fico muito feliz de representar essas pessoas, mesmo não sendo nordestina. Eu me inspirei mais na minha família. Oi, isso. A minha família não é nordestina, mas minha família veio de um lugar periférico. A minha mãe tem muita... Minha mãe tá ali, ó, chorando. Ela já teve muita dificuldade na vida. Minha mãe já foi palhaça. A minha mãe já batalhou muito para eu chegar aqui. Então eu acho que eu me inspirei mais vendo minha família, vendo minha mãe, vendo o quanto ela tentou lutar, não só para ter uma vida boa, mas sim para honrar o nome dos meus avós, entende? Então eu acho que a Walt Disney, ela luta e ela estuda para honrar o nome de Walt Disney e Laura Rezende. Primeiro a gente estreia em todas as cidades do Brasil, né? Que tem um cinema, infelizmente são menos do que a gente gostaria, mas enfim, é Brasil inteiro. A gente está muito feliz com isso, especialmente poder estar, né, pelo país todo um privilégio, né? Eu acho maravilhoso a gente estar dia 31 no Brasil inteiro. Em relação à adaptação, na verdade foi muito isso, né? Foi muito a questão da gente ter a peça sendo interativa e você não ter os personagens... porque na peça, os personagens eles meio que se constroem, a gente... eu escrevi o texto, né? A gente trabalhou muito os ensaios da peça para que ela fosse diferente. Se você ver a peça hoje, ela é diferente da peça amanhã, que é diferente da peça semana que vem. Porque é isso, ela depende muito da interação do público. E, assim, eu estava até, quando o César falou, né? Seu Valdemar é um dos preferidos, assim, tem a briga para ser seu Valdemar. Tem gente que vai ver a peça 5, 10, 15 vezes, e aí quando o Lino fala, tem seu Valdemar, a galera faz assim, meio que para aparecer, para me chamar, dona não sei o que, do apartamento 505, aí o pessoal quase levanta o dedo, assim, hoje sou eu. Tem gente que suborna o Lino sem brincadeira. A gente criou uma coisa que o Lino faz lindamente, que é o seguinte, o Lino já vai de porteiro antes da peça, né? Então tá no teatro, o Lino tá lá limpando a porta, ele tá varrendo o chão, e acontece as coisas mais loucas, assim, que já teve gente que realmente achou que ele era o porteiro do teatro e quis reclamar porque não era a hora dele estar trabalhando, já era pra ele estar em casa. E aí ele, não, mas fazer o quê? Mas cadê que o gerente? Vou reclamar, você tinha que estar em casa, que é maravilhoso. Mas tem muito isso, já teve gente que subornou o Lino, tipo, hoje eu vim e eu quero ser dona não sei o que lá. Eu trouxe 30 pessoas hoje, sai de você se me botar para ser dona não sei o que lá. Então, na hora que você pega, né, uma coisa que é viva, né, desse jeito, para adaptar para o cinema, é uma doideira, né? É um senhor desafio e tal. Enfim, o Porteiro não é meu primeiro filme, né? Na verdade, ficção deve ser o 5º, né? Mas tem documentários, fiz muita série para televisão também. E eu acho que foi uma questão de entender que tipo de linguagem que funciona no teatro e que tipo de linguagem que funciona no cinema, né? Que são linguagens, inclusive assim, se vocês repararem, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver a peça, mas o Walt Disney é um tom na peça de interpretação e um tom de interpretação no filme. Então quando você sai do teatro, né, que o ator precisa trabalhar com o corpo inteiro, que ele está falando com a pessoa que está lá no final, nem sempre ele tem microfone e tal, é uma linguagem totalmente diferente da linguagem que a gente está falando de cinema, né? Então, na verdade, o primeiro desafio de adaptar foi esse, foi pegar uma linguagem que funciona super bem no teatro e transportar isso para o cinema. E como é que você pega uma coisa viva e dá a mesma vivência? E aí foi isso, de pegar cada personagem que a gente dá na mão dos espectadores na peça e que há uma criação coletiva na hora, pegar isso e criar uma biografia para cada um deles, para eles terem essência, para eles terem vida. E aí, na hora que você cria o dia maluco, né, da interação, essa vida meio que vem, porque os personagens eles já têm essa biografia, né? E aí foi aquilo assim, como é que a gente leva, porque tinha que ter uma reunião de condomínio, a peça é uma reunião de condomínio. Então como é que você cria uma história que leva para o ápice ser reunião de condomínio? E isso foi o mais complicado e tal. Mas acho que é isso, sim, veio a sinopse com uma grande biografia dos personagens, foi uma questão de encaixar o que funcionava na peça e trazer para esse tom do cinema, né? Acho que o grande desafio foi esse. E como encaixar a sala de reunião no final, tá bom? Obrigado. Oi, boa tarde, meu nome é Souza Nélia, eu sou do blog Sintonia SP, quero parabenizar toda a equipe, vocês estão de parabéns. Paulo, como é que você escolheu a trilha sonora? Porque trilha sonora é muito importante no filme e eu adorei essas duas meninas.
a Luciana e a Jaqueline. E eu queria saber como é que você escolheu e eu queria que elas dessem uma palhinha pra gente, se elas podem. Enfim, a trilha sonora, Alô Porteiro, é um hino, né? Tipo, Alô Porteiro já faz parte da peça, na verdade, né? Quando a peça termina com o Alô Porteiro, então é um hino. E aí você vai construindo o mood das músicas que não são cantadas de acordo com o timing do filme, né? A gente teve o trabalho do Danilo Moura, que é um ator de teatro musical de São Paulo, que compôs a trilha original, a trilha incidental do filme. E fomos na verdade, assim, a gente foi muito numa questão de músicas que fizessem parte do tom de realidade do porteiro, né? O porteiro vai lá, ele escuta e ele se identifica que é um som que ele ouve, né? Beleza, essa música é o Cupira Gari. É uma música que faz parte do universo deles, né? E a Jaqueline e a Luciana, na verdade, são amigas do Lino, para variar, né? Nesse filme só tem amigo do Lino. E aí, na verdade, o Lino falou assim, Paulo, escuta essas amigas minhas e tal, e aí me mandou 15 músicas delas, assim. E eu me apaixonei por uma música, tipo, falei, cara, essa música é maravilhosa e tal, não sei o que não era o porteiro, né, a letra era uma outra, eu falei, cara, essa música tem o ritmo que a gente precisa, tem a pegada que a gente precisa, cara, tem o encaixe que a gente precisa, tem a cara que a gente precisa, e aí entramos em contato com elas e falamos, pô, vamos adaptar? Vamos adaptar. E aí disso veio mais um hino dos porteiros, que é o Seu Porteiro. E aí a palhinha, por favor. E a letra é sua junto. Não, mas eu botei uma frasezinha ou outra. Ficava mandando de um para outro. Enfim, falamos de direitos depois. É verdade. Então bora? Bora. Alguém lembra dessa? Então eu sou porteiro. Então bora. Então vai, Jaque, puxa. Então, rato, né? Vai. Eu sou porteiro, não santo milagreiro. Vivo na labuta, trabalho o dia inteiro. Eu quero viver assim, mais largadinho, mas tenho que ganhar din-din. Eu sou porteiro, não santo milagreiro. Vivo na labuta, trabalho o dia inteiro. Eu quero poder tomar meu cafezinho, mas tenho que ganhar din-din. L7, cartão de visita. Eu queria primeiro parabenizar o Paulo por esse resgate da Sueli Franco. A Sueli Franco é uma atriz de muita importância na dramaturgia brasileira. E eu queria saber desse personagem da Sueli, que para mim, pelo menos, demonstrou um simbolismo. Na última cena, quando ela olha assim, o que você reservou para ela? Esse simbolismo, que pelo menos me passou essa mensagem nesse filme. Assim, na verdade, tanto a Sueli, o filme é uma reunião de amigos mesmo. Assim. Tanto a Sueli quanto a Rosane, né, são amigas nossas de anos. A Rosane já fez 3 séries comigo, tipo, são pessoas queridas, super queridas. E, na verdade, assim, tem duas coisas, né? Uma é o inesperado, né? Porque quando você fala de maconha, você tem um estereótipo na sua cabeça, que é o que você vai ver quando abre a porta, não é? Você se surpreende. E é uma piada que ela já vem da peça, na verdade, né? A gente combinou, e o Lino sempre olha para a plateia e pega a pessoa que tem menos cara de maconheira da face da terra. E aí a Dona Alzina, assim, Dona Alzina é maconheira. A pessoa levanta assim, e super isso. E aí, cara, ninguém tem menos cara de maconheiro do que Sueli Franco, né? Tipo, você não espera isso, né? E tem essa questão assim, tudo bem, a pessoa não precisa ou qualquer coisa assim, mas tem a questão dessa associação ao jovial, né, cara? Que é isso, assim, ela é uma pessoa que se diverte. Não importa a idade, entendeu? Se diverte do jeito dela lá, pode não ser o teu jeito, pode ser no seu cada um tem o seu jeito. Ela se diverte, entendeu? Botar a Sueli com a energia que ela tem, assim, a Sueli agora ela tem cartaz com Copacabana Palace de novo lá no Rio, com a energia que ela tem, cara, tipo, tem que ser ela, entendeu? Assim, a própria Rosane, né, cara? A Rosane é uma querida, ela tem que fazer Adelaide, cara, porque ela não precisa falar, você olha, você vê a que faz os doces e manda pro porteiro. Foi muito isso, foi muito a gente, né, eu e o Lino, a partir dessa construção da peça, o que ele falou da produção de elenco, foi a gente sentar e falar assim, cara, quem a gente vai chamar para fazer isso? Vamos chamar o próprio Manfrini, né, cara, tipo, vamos chamar o Manfrini para fazer o delegado, mas, cara, é uma coisa diferente do que o Manfrini já fez.
maravilha, cara, mas sabe, é um cara que a gente gosta do trabalho, era um dos caras que a gente não conhecia, né? E foi muito isso, assim, de pegar pessoas que já fizeram coisas com a gente, que já são queridas e muito para essa coisa que você já... E a Sueli foi isso, cara, foi energia, entendeu? Foi muita energia, foi muito... E o final, na verdade, é isso, assim, né? A vida segue, né, cara? Tipo, sabe, não é porque o Paul McCartney chegou e tal, não sei o que, sabe? Coisas vão acontecer, Porteiro 2 vai acontecer, entendeu? A vida continua, entendeu? A série vai acontecer. Cacau. A série vai acontecer. É o que, Cacau? A série vai acontecer. É o que mesmo? A série, gente! Ah, tá, não, sim. Eu não tinha escutado direito. Amanhã tem todos os jornais. Patrícia, olha, Patrícia, eu nem assinei isso ainda, né, Patrícia? Tem que fazer para não passar de mentiroso. A questão da Sueli, só para falar um pouco, mas a Sueli é um patrimônio, né? A Sueli é uma das grandíssimas atrizes desse país. Ter a Sueli Franco num elenco, né, Paulo, né, Patrícia, né, meus colegas todos aqui, é um luxo. E assim, foi lindo quando a gente mandou o roteiro para o agente da Sueli. E aí depois eu liguei para ele perguntar, e ele falou, cara, a Sueli topou imediatamente, porque ela lê tudo que a gente manda para ela, justamente porque é a velha maconheira. Olha o que é dona Sueli Franco, minha gente, entendeu? Justamente, né? Ela bateu o olho e falou, quero fazer isso, eu vou fazer. Então, assim, isso que o Paulo falou, tem essa questão, mas tem uma questão do Paulo também, e que nós todos no set nos comportamos assim, e merecidamente, que era celebrar a presença da dona Sueli naquele set. Uma senhora com a idade que ela tem para mais de 80 anos, gravou muitas noturnas conosco, de 5 da tarde às 6 da manhã, sem pestanejar, sem reclamar de nada, sempre pronta, sorridente, dando uma aula pra gente de como um ator se comporta, como um operário das artes. E a metodologia dela é maravilhosa, né? Porque set você fica esperando muito tempo, né? Preparar a luz, preparar... Ela leva uma palavra cruzada. E, cara, vai lá, senta num cantinho, tranquila, chamou, está pronta, entra. Mas ela... 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mas ela também tem um livrinho, sabe aqueles livrinhos, se é Bianca? Sabe, menina? Júlia, vocês lembram desse livrinho? Ela tenta Cacau ler. Esse livro é muito bom. Eu fiquei interessada em ler, porque ela sempre lê esse Júlia, essa menina. Muito legal. Eu cheguei no set no primeiro dia, foi uma confusão, enfim. E aí eu falei, tô nervosa, pra mim é um desafio, não sei uma palavra que eu tenho que dizer hoje, porque eu meio que caí de paraquedas, enfim. E aí eu falei, tô nervosa, pra mim é um desafio, eu nunca fiz uma maconheira. Vai dar certo, dá a mão aqui que vai dar certo, vai dar certo. Ela me ajudou bastante também, porque quando eu fui gravar minha cena com os nomes de maconha, ela que me passou todo. Essa é a Sueli Franco, meus caras. Vai que patrimônio do nosso Brasil. Sem ser proposital também, está simbolicamente uma homenagem ao Paulo, né? A Sueli fazia tia da Hermínia, né? Então, sem que a gente tivesse pensado nisso, a presença da Cacau, o que a Cacau fala no filme, e ter a presença da Sueli é uma maneira de dizer, Paulo, estamos aqui, meu amigo, celebrando a tua vida também, vai ser para sempre. Bom, meus caros, eu posso dizer que eu estou muito, muito feliz. Não vou chorar, não. É muito bonito quando você vê o teatro promovendo esse lugar, né, de ser transposto para o filme. E eu, como a grande maioria dos meus colegas aqui, tudo que nós temos, sem dúvida nenhuma, foi o teatro que nos deu. E isso foi um outro motivo dessas pessoas estarem aqui. O César mesmo, lá do Maranhão, ele faz parte de um fenômeno naquele estado, que é a comédia Pão com Ovo, visto por mais de 1,5 milhão de espectadores, que é uma coisa extraordinária. Já brincamos juntos disso, Cacau, eu e Dani já dividimos cenas no palco mais de uma vez. E é lindo, né? É lindo quando a efemeridade do teatro é eternizada no cinema. Isso é que é a grande beleza dessas duas artes, né? O teatro é um instante que nós compartilhamos com o público. E o cinema perpetua essa efemeridade que o teatro promoveu. Que coisa linda. Então, nós somos muito felizes por isso. Sou muito feliz por ser um artista, um homem nordestino, que me vejo que a minha bagagem, quando chega no Rio, enquanto migrante, ela veio carregada das mesmas coisas dos porteiros.
a vontade de uma vida melhor, de conquistar os meus sonhos, de ter uma vida melhor para mim e para minha família. Então, é esse percurso que faz com que eu chegue até o Porteiro, diz muito sobre a história do nosso povo nordestino, mas diz muito sobre a minha própria vida também. E uma vida que não me faz herói, mas me faz justificar a assinatura de ser um homem brasileiro. Então, o Porteiro, o filme, sem dúvida nenhuma, é uma celebração ao povo brasileiro.